Olá, bom dia a todos. Que esse final de semana tenha sido um final de semana de muita harmonia, de muito crescimento espiritual na vida de todos. Que tenhamos um domingo abençoado por Deus. Hoje eu queria falar de desafios daqueles que enfrentaram, de batalhas daqueles que enfrentaram a luta, daqueles que foram chamados para divulgar o Evangelho de Deus, daqueles que foram chamados para trabalhar para Deus, para trabalhar na obra do Senhor. E hoje, o dia de hoje é diferente. Todos enfrentam muito desafio, muita rejeição. Então, o desafio que enfrentamos quando somos chamados para a obra de Deus, para falar sobre Deus, é um desafio muito grande, porque já assim, baseado nos nossos antepassados, sabemos muito bem a luta, o sofrimento, as batalhas injustas, as perseguições, né? Quando somos chamados por Deus para divulgar o Evangelho, para falarmos da palavra dele, para tentar de alguma forma, né, sendo assim usado por Deus, claro, trazer ovelhas para esse rebanho, não é fácil. Precisamos ter muita coragem, porque a coragem é um dom nosso. A sabedoria é um dom divino, mas a coragem é um dom nosso. E todos que enfrentaram esse desafio tiveram muita coragem, reforçados pelo escudo do Senhor, né, pela proteção de Deus. Temos muitos relatos, né, sobre tantos servos, tantos homens de Deus que passaram por isso, né? Precisamos ser determinados, precisamos ter foco, precisamos ter fé, precisamos ter propósito naquilo, a certeza, a mais plena certeza absoluta de que Deus está à sua frente, está à nossa frente. Fique atento ao seu chamado, não deixe ele passar, vá em frente, faça isso com determinação, com coragem, com humildade. A obra de Deus é a obra mais complexa, é a obra que resgata de fato pessoas, é a obra que transforma a vida de pessoas, é a obra que vai levantar essas pessoas de uma vida sem Deus, de uma vida sem relação com Deus, para se achegar a Ele, para viver as maravilhas. Não há nada na face da terra, não há nenhuma riqueza, não há nenhum tesouro que se substitua a paz de Deus no lar, que substitua a luz de Deus, o ensinamento de Deus. O ensinamento de Deus nos traz muitos benefícios. O maior deles é a paz. Aquela paz que nós sabemos, né, que a gente não tem entendimento, a gente só a sente, porque a gente só sente essa paz quando chegamos a Deus. Nós temos, olha, o propósito na obra do Senhor, ele tem que ser incessante, ele tem que ser corajoso, ele tem que ser forte. A história de José é uma delas, né? Foi rejeitado pela família, foi perseguido pelos irmãos, foi vendido como escravo, sofreu, apanhou, foi açoitado,
Que perseverança que José teve, que exemplo que ele deixou para nós. Ele ficou tantos anos preso, foi acusado de traição, foi assediado pela mulher de Potifar. Voltou à prisão, mas ele nunca se desviou, ele nunca desobedeceu, ele nunca fraquejou na fé que ele tinha para com Deus. José, ele foi um perseguidor da fé, ele foi um buscador dos momentos mais difíceis de Deus na vida dele, e Deus o sustentou, Deus o levantou. O quão é importante você seguir em frente naquilo que Deus pede para você fazer. Não importa as circunstâncias, não importa as perseguições, as invejas, a maldade, a traição, a discriminação. José foi levantado entre os maiores dos maiores. José foi rei, José foi governador. Foi a segunda maior posição da época na terra. Só quem estava acima dele era Faraó. José governou por 40 anos. Vejamos também a história de Abraão. Abraão foi uma pessoa muito usada por Deus, mas ele era forte, era sábio, ele era determinado. Abraão era corajoso. Abraão, nem à toa que na Bíblia ele é chamado o pai da fé. A fé inabalável que ele teve o transformou e o deixou na história. Passa geração, entra geração, até a volta de Jesus. Abraão, ele vai permanecer vivo na história, vai permanecer vivo como exemplo de perseguidor da fé, de fidelidade a Deus. Temos também a história de Jacó, de tantos heróis da Bíblia. Nós temos tantos exemplos da Bíblia, dessas pessoas que abdicaram de tudo para fazer a vontade de Deus, abdicaram até das suas famílias. O próprio Abraão, Deus conversou com Abraão e viu que aquele lugar que ele estava não era legal. O que ele falou? Sai da tua casa, sai da tua parentela e vá para o lugar onde eu te mostrarei. Porque Deus já tinha uma bênção, Deus já tinha um propósito, Deus já tinha uma estrada já preparada para Abraão trilhar. Porque Abraão se propôs fazer a obra de Deus. E a obra de Deus, o sucesso é inevitável, o sucesso é absoluto. Teremos sucesso sim, porque o sucesso não é para a nossa honra, é para a honra do nosso Criador. Ora, o Pai Celestial, aquele que criou o mundo, aquele que criou a terra, aquele Pai é onipresente. Não podemos entender a grandeza de Deus. Ele é o eu sou. Deus não tem poder, ele é o próprio poder. Pensa nosso Pai Celestial pedir para fazermos a vontade dele, tocar no nosso coração para fazermos a obra dele. Porque se fizermos a obra dele, se colocarmos o seu reino em primeiro lugar, a vontade dele, tudo aquilo que ele quer que façamos, tudo aquilo que ele quer que dirigimos, mas sendo sempre orientado por eles, por Deus, puxa vida, não tem uma satisfação maior do que essa. E Abraão obedeceu a Deus. Ele saiu da terra, teve problema, que ele ainda levou um parente, né? Mas o final foi maravilhoso. Ele está na história. O próprio Jesus falou. Na história da vida de Jesus, no início do seu ministério, Jesus não fazia milagres.
entre o povo dele no início do ministério. Jesus ficou triste com a falta de fé daquele povo ali. O máximo que Jesus fazia, o que Jesus fazia? Ele curava, ele expulsava demônios. As grandes obras de Jesus foi fora, foi durante o evangelho dele, que em Samaria, se não me falha a memória. Então, quando Jesus foi mais solidificado, quando a obra de Jesus estava mais consistente. Então, o que eu quero dizer é que leva tempo. Fazer a obra do Senhor, você se propor a trabalhar para Deus, leva tempo, é uma conquista. São etapas que nós temos que passar, que aqueles que fizeram a obra, que vão fazer ainda, vão ter que passar, porque são etapas, é uma construção. Tudo na nossa vida é uma construção, até mesmo, principalmente, a construção espiritual. O que é a construção espiritual? O que é a construção do nosso relacionamento com Deus? É se chegar a Ele, é conhecer os propósitos dEle, é conhecer aquilo que Ele quer, aquilo que lhe agrada que façamos. Então, isso leva tempo. E quando estamos numa obra divulgando a palavra de Deus, não é no estralar de dedo. Isso leva tempo. As pessoas têm que ser trabalhadas de uma forma natural, pelo Espírito Santo. Então, é assim quem trabalha na obra de Deus. Bendito seja aquele que está na obra. Bendito seja aqueles que já passaram por esse trabalho de buscar almas, de buscar vidas, de trazer ovelhas para o reino do Senhor. Benditos são aqueles que ainda vão ser levantados, porque o nosso Deus, Ele nunca falha. Toda a obra de Deus, ela termina bem, ela termina com êxito, ela termina com vitórias. Não vitórias de Deus, só dele. O maior beneficiado são aqueles que se achegam a Ele. O que pedimos sempre a Deus é sabedoria para falar dele. É força espiritual para andarmos no caminho dele. O Senhor, Ele é o nosso pastor. O Senhor é o nosso provedor. Hoje eu queria também orar por todos. Pedir a Deus por todas as famílias. Ó Pai poderoso, ó Deus amoroso, Deus da glória, Deus da eternidade, Santo Pai Celestial, louvado seja o Teu nome. Senhor, hoje eu queria Te pedir, Pai, antes de mais nada, Senhor, sempre Te agradecer, porque é pela dádiva da misericórdia daquele que enviaste que posso estar aqui presente, Senhor, para Te pedir, para Te agradecer e para Te louvar, Pai. Queria Te pedir por todas as famílias que passam situações adversas, todas aquelas pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo, que estão tendo suas casas, Senhor, inundadas por legiões de demônios, Pai, onde há destruição, onde há contenda, Senhor. Queria Te pedir por famílias que têm seus filhos envolvidos no mundo da droga, Pai. Não é fácil para um pai e para uma mãe passar por essa situação. Ó Deus, estende Tua misericórdia na vida de todos, Pai. Ó Pai Celestial, dê força para esses pais, para essas mães, Senhor, para lidar com essa situação. Resgata Teus filhos, Senhor, do mundo das drogas, do mundo da bebedeira, Pai, do mundo da violência. Confortai, Senhor. Arrancai desses lares, Pai, esses espíritos imundos, Senhor, que estão em torno dessas famílias, Pai. Meu Pai Celestial, quebrai toda a ação da violência, a ação da contenda, da briga. Oh Deus,
Quebrai também, Senhor, a cadeia da maldade, a cadeia, Senhor, da ambição, Pai, da violência. Cessai essas guerras, Pai. Que teu Espírito de paz esteja, Senhor, tocando no coração desses dirigentes, desses países que estão em guerra, Pai. Porque com a guerra, quem perde, os maiores perdedores são os inocentes. São pessoas que não têm nada a ver com essa briga. Antes de mais nada, sabemos, meu Deus, que é uma briga espiritual, Pai. Deus, que esse domingo seja um domingo que essas famílias se voltem para Ti, Pai. Essas famílias dêem o primeiro passo em direção ao Teu reino, Senhor. Que essas famílias, Pai, elas se acheguem a Ti e comecem a adquirir o Teu conhecimento. Comece, Senhor, a se envolver com o Teu ensinamento, meu Pai. Oh Deus, estendei Tua paz, a Tua santa paz na casa de todos, Pai. Que Tua bênção esteja sobre a vida de todos, meu Deus. Pai, tudo que eu te peço, Senhor, tudo que eu te agradeço, Pai, de todo o meu coração, Senhor, e te pedindo também pela vida dos meus filhos, Senhor, que os proteja, os guarde, Senhor, também como Teus filhos amados, que vós, o Teu nome, seja uma torre forte na vida deles e de todos os filhos, de todos os pais, Senhor, dando a eles sabedoria e discernimento, Senhor, encaminhando eles, Senhor, de uma forma correta, honesta e direita na vida, Pai. Deus, é em nome de Jesus que eu te peço, é em nome de Jesus, o vosso Filho amado, aquele que enviaste como resgate de nossos pecados, que eu te peço e te agradeço, Senhor, sempre louvando o Teu santo nome, Pai. Glórias ao Teu nome. Irmãos, eu peço também que, se for do interesse de vocês, que todos vocês, se gostarem do vídeo, curtam, compartilhem, toque lá no sininho. Que Deus abençoe a vida de todos grandemente. Em nome de Jesus. Amém.